Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele te dá o desenho de um triângulo ABC. Ele desenha uma circunferência que passa pelo vértice A e ele diz que ponto T é circuncentro do triângulo grande, do triângulo ABC, e também é o ponto de tangência dessa circunferência com uma reta que parte do vértice C. E ele pede para você determinar qual é a medida do arco ADT. Vamos por partes, né? Que tem muita coisa acontecendo aqui e são informações que não parecem estar muito relacionadas uma com a outra. O que eu vou começar utilizando? Eu vou começar usando o fato de que o T é circuncentro. Se ele é o circuncentro do triângulo, você vai concordar comigo que ele é equidistante dos três vértices desse triângulo. Porque tem uma circunferência circunscrita ao triângulo, que tem centro no ponto T, né? Tem uma circunferência que passa aqui ao redor. Não fiz uma circunferência muito bonita, mas deu para pegar a ideia, né? E o AT, BT e TC são todos raios dessa circunferência. Isso significa que quando eu ligo, né, o ponto T aos três vértices, eu separo o triângulo em três triângulos que são isósceles. Então, vamos lá. Se eu chamar esse pedacinho de alfa, eu sei que o trecho ali de cima mede alfa também. Se eu chamar esse pedacinho aqui de beta, eu sei que o trecho de baixo mede beta também. E se eu chamar esse ângulo aqui de gama, esse pedaço aqui também vai ser igual a gama, porque, de novo, esses três triângulos são isósceles. Agora vem cá, olhando para o vértice B, eu descubro que alfa mais beta é 50. E olhando para o triângulo ABC, eu vou somar todos os ângulos para tentar descobrir alguma coisa. No triângulo grandão, né, eu tenho dois ângulos alfas, dois betas e dois gamas formando os ângulos internos. Né? Se você quiser ser um pouquinho mais preciso, no vértice A eu tenho alfa mais gama, no vértice B eu tenho alfa mais beta, no vértice C eu tenho beta mais gama. Então isso vem do vértice A, isso vem do vértice B e isso vem do vértice C. Perceba que essa soma que vem do vértice B, a gente já sabe quanto vale. Vale 50 graus, que é o alfa mais beta. O que sobra nessa expressão? Sobra um alfa, um beta e dois gamas. Então, eu tenho alfa mais beta mais dois gamas, mais a soma que está aqui, que eu vou trocar por 50 graus. Mas, Vitor, nessa soma que você sobrou aí, né? Os termos que sobraram, o alfa, deixa eu fazer de outra cor. O alfa, o beta e o 2 gama, aparece alfa mais beta de novo, não é? E esse alfa mais beta, a gente sabe que é 50. É verdade. Então, você pode substituir aqui de novo. O que sobra na expressão? Que 2 gama mais esses 100 graus dá 180. Então, 2 gama é 80 e o gama é 40. Pô, perfeito, né? Então deu para a gente descobrir bastante coisa aí desse exercício. Pelo menos que esses ângulos aqui, né, são ângulos que medem 40 graus cada um. Além disso, dá para a gente olhar para o triângulo ATC e tentar descobrir qual que é o ângulo de vértice T. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. E perceba aqui, como a gente sabe a soma dos ângulos desse triângulo, eu posso descobrir quem que é o θ. Porque no triângulo ATC, que é esse triângulo aqui de baixo, eu tenho que θ mais os dois ângulos gamas, que medem 40 cada um, essa soma é igual a 180. Então, θ mais 80 é igual a 180 e o θ é 100. Tá bom? Então, descubro que esse ângulo formado entre AT
e TC é um ângulo que mede 100 graus. Eu vou fazer uma pausa muito curta para te mostrar um jeito mais rápido de você chegar nessa mesma conclusão. Ele disse que T é o circuncentro do triângulo, concorda? Se o T é circuncentro do triângulo, ele é o centro da circunferência circunscrita. Então tem um triângulo ATC, que está aqui na circunferência, né? Tem o triângulo ATC, ATC não, ABC, e o circuncentro dessa circunferência está, sei lá, está aqui. Olha só o que a gente consegue perceber. A gente viu que esses ângulos, esses segmentos são todos iguais, porque eles são raios da circunferência, né? E a gente tinha um certo ângulo ali do vértice A, que nessa observação, eu vou chamar só de ângulo, né? Só de ângulo Azinho. Gente, se eu for prestar atenção, como a circunferência está circunscrita, esse ângulo A é um ângulo inscrito da circunferência. E sendo um ângulo inscrito, ele tem medida igual a metade do arco para onde ele está virado, que, portanto, mede 2Azinho. Mas o ângulo de vértice O, que enxerga esse arco 2A, é um ângulo central, concorda? Esse ângulo que se forma aqui, portanto, mede 2A, sempre o dobro do ângulo do vértice do triângulo original. Tudo bem? Por que isso acontece? Porque isso é um ângulo inscrito, isso é um ângulo central e eles estão enxergando o mesmo arco. Isso é uma propriedade do circuncentro, né? O ângulo que o circuncentro forma com os vértices do triângulo é sempre o dobro da medida do ângulo, né, formado pelo vértice oposto a esse lado. Nesse exercício, isso permitia que você chegasse na medida desse ângulo θ de um jeito um pouco mais rápido, né? Imaginando a circunferência circunscrita aqui, o ângulo de 50 graus é um ângulo inscrito que enxerga o mesmo arco que o ângulo central de vértice T. Então, esse ângulo central tem o dobro da medida do ângulo inscrito. Seria 100 graus, tá? Só um jeito rápido, uma propriedade legal aqui de circuncentro que a gente pode aproveitar. Legal. Dito isso, né, o que mais acontece no exercício que a gente ainda não utilizou? Ele falou que T é ponto de tangência. Pô, se T é o ponto de tangência, todas as vezes que você ouve falar de ponto de tangência, você tem uma construção que você precisa fazer, né? Você precisa marcar o centro dessa circunferência. Eu vou marcar esse centro num lugar em que, obviamente, não é o centro, né? Só para a figura ficar um pouco mais clara. Porque o centro está muito perto desse segmento AT, vai ficar muito difícil de enxergar. Então, vamos supor que O, né, seja o centro da circunferência que passa por ADT. Como essa circunferência é tangente à reta CT aqui nesse ponto, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Ah, tá. Bom, o ângulo θ inteiro mede 100. O ângulo reto pega um pedaço do ângulo θ, porque o ângulo θ vem do CT até lá em cima. Ele é um pouco maior do que esse ângulo reto. Qual que é a diferença, né? Qual que é o pedaço do θ que ficou para fora do ângulo reto? Esse pedacinho aqui, ó, mede 10 graus. Faz sentido? Então eu quero que você olhe para o triângulo AOT, que é esse triângulo aqui. Eu vou desenhar ele aqui embaixo, porque, de novo, as coisas estão todas muito apertadinhas aí nessa figura. Então eu tenho AT, que é uma corda aí da circunferência, né? Eu tenho aqui o centro O. E o que a gente descobriu até agora, se você quiser, você pode até fazer o desenho completo, né? Tem o segmento TC para cá, que forma esse ângulo reto, que forma um ângulo reto, na verdade, com o segmento roxo, né? O TC está para cá. Esse ângulo aqui é o ângulo reto da tangência. E o que a gente descobriu é que isso tudo
Isso tudo era o ângulo θ que media 100. O que significa que esse trecho aqui de cima mede 10. Estou só traduzindo as informações que já estavam na figura de cima, mas num espaço muito apertadinho. Agora, se o O é o centro dessa circunferência, você vai concordar comigo que tanto OA quanto OT são raios dessa circunferência, concorda? O que significa que o triângulo AOT é um triângulo isósceles. Se o ângulo aqui do vértice T é de 10 graus, o ângulo do vértice A também é igual a 10. E o ângulo que sobra para o vértice O é um ângulo de 160 graus. Porque a soma dos ângulos do triângulo é 180. Se já tem 20 graus desses dois ângulos que são iguais a 10, falta 160 para você fechar a soma. Correto? Então, esse ângulo aqui é 160, né? E o que o exercício te pede? Ele te pede a medida do arco ADT. Gente, o arco ADT é esse arco aqui, ó. Como é que eu vou determinar qual que é a medida desse arco? Bom, eu vou medir esse arco pensando no ângulo central que enxerga esse arco. Né? Tem o centro da circunferência que passa por esses pontos. Lembra que o ângulo central tem medida igual à do arco que ele enxerga. E qual é o ângulo central que enxerga esse arco? É esse ângulo aqui, ó, AOT, que é o ângulo que a gente acabou de encontrar, o ângulo de 160 graus. Isso significa, portanto, que a resposta do exercício, que a medida do arco ADT é igual à medida desse ângulo central, que é 160. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até a próxima.